E as gestoras Buena Vista Capital e Hashdex criaram em parceria um ETF exposto ao ouro e ao Bitcoin, com o objetivo de proteger carteiras em cenários econômicos instáveis. E para falar mais sobre esse assunto, eu chamo o CIO da Hashdex, Samir Kerbaj, que eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money. Muito boa tarde, Samir. Tudo bem, Vitor? Boa tarde. Samir, começo pelo começo. Qual que é a tese por trás de uma combinação de dois ativos que têm suas particularidades muito distintas, não? Não, com certeza. Quando a gente olha historicamente, o Bitcoin tem se posicionado como uma reserva de valor digital emergente, né? Ou seja, ele tem características de uma boa reserva de valor, mas ainda está muito cedo na nossa sociedade. Ele ainda tem uma volatilidade muito grande para ser considerado uma reserva de valor de fato, né? Então a gente acredita que ao longo do tempo essa volatilidade tende a reduzir e está reduzindo ao longo dos últimos anos, e ele pode se tornar uma boa reserva de valor. Enquanto isso, você tem o ouro, que é essa reserva de valor tradicional, né, que já tem essa função há milhares de anos, e a gente está vivendo um momento geopolítico em que a demanda por reserva de valor não soberana, né, que não depende de nenhum Estado, ela está em níveis que a gente não vê há décadas. Tá? Então, esse produto vem justamente para fornecer uma alternativa para os investidores que querem ter uma alocação à reserva de valor, né, querem ter uma proteção do seu dinheiro contra a desvalorização das moedas fiduciárias, de uma forma que vai te dar exposição à reserva de valor do futuro e à reserva de valor do passado num investimento só. E quando você fala em futuro, Samir, exatamente sobre esse papel apontado, por exemplo, para uma criptomoeda, né? Eu queria entender, a gente acompanha que há uma volatilidade bastante expressiva ainda do Bitcoin, né? Nesse primeiro momento, apesar de você vislumbrar, né, que no futuro o Bitcoin se transforme em um ativo de reserva de valor, nesse primeiro momento um serve para equilibrar o outro também ou não? Sim, a ideia do índice é que justamente o peso dos ativos no ETF ele vai ser proporcional ao risco, à volatilidade que eles entregam. Então, inversamente proporcional, na verdade. Então, quanto maior o risco, quanto maior a volatilidade, menor a participação nesse índice. E esse é justamente o benefício, né, o valor que esse produto traz. Num produto só, ele te entrega uma exposição à reserva de valor, de forma que, nos momentos em que o Bitcoin está passando por uma volatilidade maior, o peso dele é reduzido no índice. Então, hoje ele é cerca de 60, 70% alocado em Bitcoin, desculpa, em ouro e 30% em Bitcoin. Ao longo do tempo, se a volatilidade do Bitcoin cair e ele se consolidar como uma boa reserva de valor, que é a nossa tese, é o que a gente acredita aqui na Hashdex, que ele tem esse potencial, o peso do Bitcoin tende a crescer ao longo do tempo. Caso isso não aconteça e ele continua com a volatilidade alta, esse peso vai reduzindo ao longo do tempo. Interessante isso, né? Porque o ouro, considerado exatamente esse ativo seguro, né, nesses momentos de incerteza, ele tem uma tendência um pouquinho mais conservadora, né, Samir? Enquanto os investimentos em criptoativos ainda são considerados ali um pouco mais arrojados. Queria entender exatamente com essa composição, que tipo de investidor vocês buscam? É aquele de perfil mais conservador, aquele de um perfil um pouco mais agressivo? Essa combinação entre ouro e Bitcoin, ela traz justamente o benefício de um investimento conservador como o do ouro, mas com um perfil de retorno ajustado ao risco similar ao Bitcoin. Então, quando a gente combina esses dois ativos, a gente tem um efeito super interessante. Então, isso normalmente é para ser visto dentro da parcela do portfólio, uma pequena parcela do portfólio voltada para a tese de reserva de valor, tá? E pode incorporar qualquer tipo de investidor, desde os investidores mais conservadores até os mais agressivos, que buscam proteger uma parte do seu patrimônio contra a desvalorização das moedas. Investidores institucionais também? Com certeza, essa é uma tese que investidores institucionais têm alocado cada vez mais, né? Tanto em ouro quanto em Bitcoin. Quando a gente olha fundos soberanos, quando a gente olha fundos de pensão nos Estados Unidos, eles têm alocado, eles têm aumentado a participação em ouro e também têm começado a fazer essa alocação em Bitcoin. Então a gente acredita que essa combinação também traz uma boa alternativa para investidores institucionais. Eu queria uma análise sua, Samir, a respeito exatamente desse ambiente regulatório, tanto aqui no Brasil quanto depois da decisão da SEC nos Estados Unidos, exatamente como um fomento do mercado cripto, né? Falando agora especificamente do Bitcoin, mas eu queria que você fizesse essa análise principalmente sobre o mercado aqui no Brasil e evidentemente também agora com essa decisão da SEC nos Estados Unidos. A gente está vivendo um momento em que a gente finalmente está vendo mais clareza regulatória
para cripto vindo da maior economia do mundo, né? Então, desde 2017, quando teve aquele boom dos ICOs, cripto foi visto com teve uma resistência regulatória muito grande a cripto, especialmente pela SEC, nos Estados Unidos, por conta de eventuais fraudes que essa tecnologia podia ser utilizada. O que está acontecendo esse ano é que o governo americano, e isso tem se mostrado até no Congresso, com um suporte bipartidário no Congresso, ele viu que essa tecnologia veio para ficar e quer que os Estados Unidos lidere essa inovação. Então, eles estão num movimento tanto de clareza regulatória nas agências regulatórias, na SEC, na CFTC, mas também de trazer Congresso, trazer marcos regulatórios ali no Congresso que deem essa clareza. Então, a gente acredita que essa composição vai fazer com que a inovação volte a acontecer nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, como sendo a maior economia do mundo e a economia mais inovadora do mundo, vai tender a acelerar a adoção de criptoativos. Então, esse movimento ele tende a acelerar bastante a nossa tese de adoção de criptoativos. Aqui no Brasil, a gente já vê uma adoção até relevante, a gente já tem um marco regulatório aprovado no Congresso, a gente tem o próprio Banco Central experimentando, né, com moeda digital ali através do Drex. A maioria dos bancos já tem soluções ali de custódia ou serviços com ativos tokenizados. Então, aqui no Brasil, a gente está um pouco mais avançado, digamos assim, na experimentação dessa tecnologia, mas os Estados Unidos está evoluindo bem rápido. E qual que é a expectativa de captação desse ETF, Samir? Pensando em curto, médio, longo prazo, eu queria entender também se já há investidores relevantes, né? Você citou exatamente fundos soberanos, por exemplo, e até mesmo né, grandes companhias investindo mais no mercado cripto, com essa composição agora com ouro. Eu queria entender a perspectiva exatamente de atração de investimentos e também né, volume de investidores relevantes. Como todo produto que a gente traz na Hashdex, e dessa vez com parceria com a Buena Vista, que é uma gestora super inovadora aí, quando se trata de alternativos, né, e de estratégias diferenciadas, a gente tem uma visão super de longo prazo para um produto como esse. Então, a gente acredita que a demanda por ouro tem crescido de forma significativa na sociedade e a demanda por Bitcoin também. Então, uma combinação dessas duas estratégias tende a ser uma estratégia super vencedora. Então, a gente tem expectativas aí bem otimistas para o longo prazo. Obviamente, no curto prazo, é muito difícil prever. Isso depende de price action, né? Depende de como o preço dos ativos vão se comportar, depende de como essa adoção vai crescer, a liquidez desse produto vai evoluir ao longo do tempo. Então, é difícil fazer qualquer previsão com relação à captação, mas a gente é muito animado com relação a essa tese de combinação, né, de reserva de valor, tanto a reserva de valor mais tradicional pelo ouro e uma reserva de valor emergente como o Bitcoin. Tá certo. A gente conversou aqui com o Samir Kerbaj, que é CIO da Hashdex. Queria te agradecer pela disponibilidade, dizer que as portas estão sempre abertas aqui no Money. Obrigado, Vitor. Um abraço.